vamos começar o debate. Vamos ter em torno de 1h15, 1h30, dependendo aí do avanço do debate. E vocês que estão aqui presentes podem interagir com os palestrantes, enviando perguntas. A gente vai ter 2 pessoas aí de apoio para levar o microfone até vocês. Lembrando que essas apresentações vão estar disponíveis no nosso canal YouTube, porque essa transmissão fica gravada por tempo indeterminado. Então, lá no conteúdo da transmissão vai ter o link, onde você vai acessar a nuvem, onde vão estar esses arquivos dessas apresentações. Então, a gente vai convidar agora, para ficar do lado esquerdo lá, mas sem nenhuma apologia, né? O pessoal da saúde, e aqui do lado direito, a gente tem que dizer isso, o pessoal da educação. E a gente convida o Kleber Nóbrega, nosso diretor de conteúdo, para ser o mediador desse debate. Por favor, gente, a saúde e a educação. Saúde. Propositadamente, eu coloquei do lado esquerdo a saúde, para ninguém dizer que a educação está sempre do lado esquerdo, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Então, Kleber agora com a coordenação desse debate. Que é bom trocar. Bom dia. Eu tive a tarefa mais difícil, que foi ficar ali controlando o tempo, né? Mas muito disciplinadamente, seguindo as ordens do meu presidente, que é o gestor mais alemão que eu conheci na vida, nosso Jairo Martins. E antes de começar a falar, na verdade, assim, a ideia é que vocês, da audiência, tem a prioridade para fazer as suas questões. Eu vou só fazer um comentário que, na feitura desse seminário, um princípio que a gente procurou seguir foi do mundo ágil, né? Que é menos é mais. Então, em vez de a gente ter dezenas, né, algumas dezenas de painéis, a gente teve um somente, só que esse tema foi escolhido prioritariamente a partir de uma série de levantamentos que já foram feitos desde o planejamento estratégico do ano passado, no qual a gente usou uma metodologia, Eliezer, do planejamento estratégico ágil, né? E depois, ao longo do ano, vários momentos, eu não sei se o Carlos Nobre todo dia, agora ele aparece em algum noticiário, né? Eu tenho a impressão que foi depois daquela live que ele participou da ABQ, Jairo. Porque é muito interessante, né? Mas, assim, a gente tem procurado, então, sintetizar o tempo, né? Nessa ideia do que menos é mais, exatamente os 2 temas, educação e saúde, e agora a gente vai ter aí 1h15, 1h20, para debater, né? Aproveitar ainda mais, porque, de novo, no planejamento desse seminário, em algum momento a gente pensou em... o Guaranha, nosso presidente anterior, sempre diz o seguinte, que, falando das lives da ABQ, que as lives da ABQ, a gente sempre recebe uma pergunta, eu posso levar o slide, PowerPoint, nas lives, aquelas que, desde a pandemia, o Guaranha começou, e a gente mantém até hoje uma frequência de 1 por mês, e a gente sempre diz, não... De novo, menos é mais. Não, sem PowerPoint. Simplesmente bota para falar e pronto. E o Guaranha diz que, para as lives da ABQ, basta abrir o microfone, porque é tanta experiência, tanto conhecimento, né, e tanta vontade de contribuir para o propósito da ABQ, de mudar a cultura de qualidade, contribuir para o desenvolvimento da cultura de qualidade no Brasil. Então, sendo assim, a gente vai exatamente tratar disso. E, como eu estava dizendo, pensou-se em não fazer as apresentações e simplesmente já vir aqui para o painel. Mas, assim, depois que a gente assiste o que vocês 4 fizeram aqui agora, eu fiquei com muita dó de ficar controlando o tempo ali, viu? A vontade, juro para vocês, era de deixar vocês falando o resto do dia, de tão agradável e rico, né, ricas que foram essas apresentações. Bom, então, sendo assim... É claro que a gente prepara, o Dagnino mandou 55 mil perguntas
e disse assim, olha, se por acaso a audiência demorar a perguntar, a gente já começa com algumas aqui. Mas a gente pode, eu acho que a preferência nossa é, quando você começar com a audiência, tem uma pessoa aqui já, a Ana, né, premiada e citada aqui nas apresentações também. Bom, primeiro, muito obrigada pelas apresentações. Eu estava me deleitando aqui, né? Porque eu vi muito, o trabalho que eu fiz, que foi premiado, ele reverbera algumas das coisas que foram faladas. E eu sou uma pessoa que só sou quem eu sou hoje pela educação, porque a minha mãe é alguém da educação, né? Me emociona um pouco falar disso, né? E só cheguei aqui hoje por isso. E hoje eu tenho muitos projetos na saúde, além daquele projeto, porque eu trabalho com consultoria em linha e tal. E o que eu vejo, principalmente na saúde pública, é o básico. A gente precisa do básico, a gente precisa do saneamento, a gente precisa de gestores públicos entendendo eficiência. E aí eu vou voltar um pouco na apresentação do professor Cláudio, que você, em algum momento, coloca que a gente tem que formar para quê? Formar para o mercado. E, há um tempo atrás, eu discutia com um colega do mestrado o seguinte, qual era o propósito da pós-graduação, onde eu estou, porque a gente fica nessa preocupação de produzir artigos. E eu falava, não é formar cidadão para uma sociedade melhor? E aí a gente foi olhar a missão. E aí a missão era formar pesquisador. E aí vem a pergunta do que é pesquisador. Então, eu queria ouvir um pouco qual é a visão de vocês nesse sentido, porque a saúde e a educação estão conectadas, assim como a economia, não existe uma coisa sem a outra. E qual é a visão de vocês nessa questão da formação do profissional, enquanto alguém que forma para o bem-estar da sociedade? E a gente tem métricas que acabam nos levando, nesse modelo mercadológico, para um outro caminho, em todas as áreas, seja na saúde, seja na educação. Obrigada. Bom, como o ponto de partida foi educação, acho que os da educação podem começar respondendo. A Marisa já está delegando aqui para o nosso totem, né, do dia. O que eu tentei dizer, que eu acho que é na linha do que você está perguntando, é que um profissional que não é muito mais do que uma pessoa formada na profissão, não serve. Quer dizer, o que nós precisamos é um profissional que tenha uma visão muito maior, que vai muito além da profissão. Quer dizer, o especialista puro é um imbecil. O especialista, se ele não tiver como pano de fundo uma visão de mundo, uma cultura, se ele não tiver lido coisas interessantes, ele pode resolver problemas muito específicos, mas ele é um pedacinho que não conta na ordem geral das coisas. Quer dizer, quando nós estamos falando para formar um profissional, nós estamos falando em formar essa pessoa que tem os dois lados. O esprit géométrique, que dá os processos, os protocolos, e aí afora, e o esprit de finesse, que permite a ele colocar tudo que ele está fazendo de uma perspectiva mais ampla e correta. Formar pesquisadores é outra coisa, a gente não pode confundir. Formar pesquisadores é você aproveitar o perfil de certas pessoas que são absolutamente fanáticas em fazer pergunta e que nunca estão satisfeitos com a resposta. Quer dizer, não adianta achar que todo mundo vai ser pesquisador. Não, se todo mundo for pesquisador, o mundo para. Mas tem que ter meia dúzia de idiotas que não sabem fazer outra coisa senão fazer pergunta. E esses, então, têm que ser cultivados no seu próprio ambiente que favorece, etc. Quer dizer, eu sou pesquisador, eu só sei fazer isso. Quando meu primeiro emprego foi no IPEA, e eu era o terceiro PhD em economia do Brasil, o meu pavor era ser promovido. Eu morria de medo de ser promovido. Era a coisa pior que podia acontecer comigo, porque, de alguma forma, o meu DNA saiu nessa linha. Não tem muito mais o que falar depois da fala do professor Cláudio. Eu só gostaria de complementar com
Com relação ao pesquisador, eu acho que, além dessa capacidade de fazer pergunta, eu acho que muito dessa curiosidade que gera as perguntas está ligada a uma riqueza de experiências e de vida, né? Então, isso é fundamental para a inovação, é fundamental para fazer novas conexões. Não é só ficar ali no laboratório. E tem, mesmo no mundo corporativo, das empresas que dependem de pesquisadores, a gente sabe que essa é a grande riqueza, ficar fazendo pergunta e conexão, muitas vezes, de questões que vêm da sua experiência de vida. Quando a gente está falando do profissional em termos assim mais gerais, eu acho que o que tem que se pensar é um perfil de competências requeridas para a atuação daquele determinado setor, né? Eu acho que muito do que foi falado aqui na área de saúde deixa claro isso. Tem um perfil, uma característica desse setor que ele precisa ter, e aí eu traduzo em competências, um perfil de competências que os profissionais que trabalham nesse setor também precisam ter, né? Então, aí é um misto de competências técnicas, funcionais, comportamentais e muito de valores. É engraçado, o Cláudio se intitula pesquisador, né? 2 semanas atrás, eu estava participando de um seminário na USP e eu fiz uma citação de um livro do professor Adalberto Fishman, cujo título é Planejamento Estratégico na Prática. E eu lembro que, quando eu fiz a disciplina de doutorado, lá em 98, 99, ele disse que foi o livro mais difícil que ele escreveu. Porque ele dizia, Cláudio, que escrever artigo científico, para quem é pesquisador e acadêmico, é muito fácil. A gente já sabe toda a metodologia, tem as citações, etc., etc. Mas, quando ele se propôs a escrever um livro para o povo, ele teve uma dificuldade grande. E, para mim, você tem essa capacidade. Portanto, eu não sei se você é tão pesquisador assim, não. Acho que é muito mais educador mesmo, viu? Pesquisador demagogo. Ele já contou o que o ChatGPT fala do perfil dele? Eu tive essa curiosidade de perguntar para o ChatGPT sobre o Cláudio. Perguntei de um monte de gente e fala exatamente isso, como ele lida com temas complexos de uma maneira fácil e acessível. Estou mentindo? Eu te mandei. Não, por favor. Se sobrar tempo, eu quero comentar uma coisa que o Eliezer Costa fez recentemente com o ChatGPT, tá? Mas é fora desse assunto, eu deixo para depois. As duas aqui pediram a palavra também. Querem conversar também. Fica aqui se deixar. Você falou de formação dos profissionais, né? Nós, na área da saúde, toda a nossa estrutura de formação ela é biomédica. Então, assim, hoje se discute muito questões sobre cuidado centrado, humanização, mas nós não aprendemos isso. Nós não aprendemos sobre questões sociais, questões ambientais, nada disso é ensinado. Toda a estrutura de formação de um profissional da saúde está voltado a entender as questões biomédicas, biológicas. Então, assim, é muito difícil hoje você querer discutir nas escolas de formação de profissionais as questões, por exemplo, das alterações climáticas. Nós estamos discutindo agora com a APM aqui de São Paulo uma grande discussão de como levar para as escolas de medicina o que está acontecendo na sociedade, não é? Porque a gente vem discutindo sobre a alteração demográfica e a gente veio ouvindo isso. 2020 vai mudar, 2030 vai mudar, agora não sei quando vai mudar essa tal da pirâmide, porque cada hora eles trazem uma data diferente. Então, assim, toda essa estrutura ela depende também de uma mudança, não dos currículos das escolas, mas da forma que as coisas estão sendo conduzidas dentro das escolas, né? Hoje, a gente até trabalha numa força de trabalho junto com uma outra academia para tentar fazer as universidades começarem a discutir as questões sociais, ambientais, econômicas, dentro dos currículos, que há possibilidade para isso, e o Cláudio sempre diz isso, existe espaço para a gente fazer isso, né, para trazer essa discussão de uma forma um pouco mais
alinhada à necessidade da população. Hoje a gente não consegue fazer. Tudo que a gente faz é uma grande retórica, é uma grande filosofia sobre cuidado centrado no paciente. Isso não existe, porque nós não aprendemos a fazer isso, né? O que se aprende nas escolas médicas, por exemplo, é diagnóstico e tratamento. O que você aprende em todas as escolas de formação profissional é essa ligação. Ana? Bom, o primeiro comentário que eu vou fazer... Estava verde, porém não verde brilhante. O primeiro comentário que eu vou fazer é musical de novo, sinto muito, mas me provocam, eu não resisto. A Mara estava falando que, então, a pirâmide etária vai mudar. Olha, o tempo passou na janela e só Carolina não viu. Já mudou a pirâmide etária da população brasileira. Lamento informar. Quer dizer, lamento não, fico feliz de informar. Até porque, em vez de ficar reclamando que as pessoas estão ficando mais velhas, eu acho que dá para acreditar no fato de que o envelhecimento da população significa a democratização da sobrevivência. Amém. Agora, outra coisa que eu queria colocar tem a ver com a pergunta da Ana, diretamente. Porque fazer pesquisa não significa necessariamente fazer publicação em escola de grande impacto, em escola não, em publicação de grande impacto, porque... agora eu vou falar uma coisa horrível. Quem é que lê as revistas de alto impacto? Só os caras que publicam nas revistas de alto impacto, porque ninguém tem que... Desculpe. Então, por exemplo, tem um professor na escola onde eu leciono, ele falou assim, eu não quero mais ser professor da pós-graduação, porque eles me pedem publicação nessas revistas de alto impacto. E eu quero fazer pesquisa e conseguir intervir em lugares onde faça diferença para a população que mora lá. Acho que alto impacto é isso. Não é quantas citações teve. Porque vocês viram o raio do reitor, né? Estamos nesse ambiente, o raio do reitor espanhol, que semana passada, né, pelo currículo dele, ele tinha pelo menos uma publicação por dia, eu não sei quando ele trabalhava. E tudo isso era mais ou menos espúrio. Então, eu acho que a gente tem que pensar o que a gente está chamando de pesquisa, o que a gente está chamando de pesquisa aplicada, o que a gente está chamando de pesquisa encomendada. Vou abrir meu coração. Estou fazendo uma pesquisa. Aí, estou usando o método da bola de neve, e aí eu entrevistei uma pessoa para perguntar, então, como é que vocês fizeram? Tinha que arrumaram o dinheiro, legal. E aí, os resultados que vocês têm? Aí, a pesquisadora legal que estava me dando respostas, ela falou assim, então, para a gente entende que o que a gente prometeu não ia dar para fazer e tal. Mas o financiador, ele quer aqueles números. Aí, o que aconteceu? Eu, que achei que já tinha terminado as entrevistas, marquei de conversar com a pessoa do órgão financiador para tentar entender que raios ela queria saber, né? Quer dizer, é difícil, viu? É muito difícil. Mas então, acho que a sua pergunta foi linda, adorei por causa disso. Eu quero complicar. À medida que a gente começa a pensar em educação, tem uma assombração no fundo que se chama transferência de conhecimento. E por que eu digo assombração? Porque é muito difícil entender. Nós não conseguimos desvendar os mistérios da transferência. Quer dizer, a gente acredita que ler o Hamlet e chegar no to be or not to be tem alguma consequência. A gente vê um prêmio Nobel da Física que era zoólogo. 3 prêmios Nobel de Economia são psicólogos. Quer dizer, esse raio desse conhecimento, ele transita essa nossa capacidade para interpretar o mundo, para quebrar esses quebra-cabeça que a natureza nos coloca, não tem uma linearidade entre aprendi, vou lá resolver. Eu aprendi aqui, eu resolvo para lá. Às vezes eu aprendi aqui, eu não resolvo aqui porque a resposta está lá.
Então, de tudo que a gente pode falar em educação, o maior desafio está ligado à ideia de transferência do conhecimento. Em que medida o que eu aprendo aqui eu consigo aplicar ali? Se isso não fosse verdade, a educação não existiria, porque tudo seria específico. Mas também a tal da transferência vai não tão longe assim. Então, esse é o desafio. Não imaginem que para todo conhecimento tem um curso, e não imaginem que tem um curso que serve para tudo. A resposta está no meio do caminho, e onde é que ela está? Não sei. O professor Pedro Luiz vai fazer uma palavra agora. Pergunta. Os meus indicadores de saúde hoje são muito melhores do que os que eu tinha 30 anos atrás, graças à homeopatia. Eu acho até que, se não fosse a homeopatia, eu não estaria aqui hoje com vocês e não estaria por aqui há muito tempo já. Por que a homeopatia não é mais intensificada, mais divulgada, mais ensinada nas escolas e utilizada nos sistemas de saúde? Eu acho que o Carlos Nobre respondeu isso, né? Porque nós jogamos fora todo um conhecimento que estava presente aqui, e nós fomos buscar outras coisas e nos perdemos dentro disso. Hoje, a medicina integrativa está tentando trazer de volta esse conhecimento que ele já fazia parte da nossa história e que nós desprezamos. Então, hoje, isso começa a ser discutido, mas ainda a gente está voltada na tecnologia, nos robôs, nos novos medicamentos e outras coisas, e o básico a gente acabou perdendo. Posso afirmar que existem altos interesses financeiros? Pode. Todos. Todos. Mas eu, antes disso, queria dizer uma coisa. Existem, na área da saúde, com a formação biomédica, a que a Mara se referiu há pouco, uma coisa baseada em evidências. E não há evidências, né, quando você fala em homeopatia. Olha, a acupuntura tem evidências, a homeopatia não. Agora, tem uma outra questão que é talvez até mais interessante, é que o povo vive com torcida. Não é só na política que tem polarização, né? Então, assim, eu sou homeopata radical, então eu não quero saber de vacina. A vida não é assim, hoje em dia tem vacina. Eu sou alopata radical, então não sei o quê. Então, se der para juntar os conhecimentos, fica mais fácil. E a última coisa que eu acho que vale a pena falar é que, vou citar Shakespeare, agora estou impossível, mas há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Isso é do Shakespeare, não é do Arnaldo Jabor ou coisa parecida, como diz a internet. Mas, então, tem uma série de fatores que fazem com que uma intervenção funcione melhor que outra em determinada pessoa. Porque não dá para trabalhar sempre no atacado. Quer dizer, tem o varejo, e o varejo é muito importante. Agora, digamos, mesmo as indústrias que produzem os remédios homeopáticos, elas têm um poderio econômico menor do que de outras indústrias. E aí, assim, no terreno das evidências, eu não vou falar mal de quem trabalha com medicina baseada em evidência, mas tem evidência séria e tem evidência que aí, assim, é revisão bibliográfica de revisão bibliográfica. Como aqui tem muitos engenheiros e economistas, eu não vou falar sobre o absurdo que é média de média, tá? Antes de passar a palavra para o próximo, que já é inscrito aqui, e a Marisa vai querer fazer um comentário, eu queria só contar uma história recente que aconteceu comigo, professor Pedro. Eu tive um problema de saúde, fui ao médico, e aí... Esse foi o seu primeiro? Foi o problema. De ir ao médico? Claro. Mas a dor diminuiu depois disso. Não, mas é interessante. Aí ele passou um exame, fiz alguns exames de sangue, ultrassom, enfim, prescreveu o medicamento. E, junto com isso,
Aí eu perguntei para ele, mas por que eu tive isso, etc, etc. Aí ele fez, Kleber, olhando o seu peso, olhando isso, os hábitos físicos, né, para atividade física. Aí disse, ó, está aqui o medicamento, faça isso, não sei o quê, etc., e eu vou lhe recomendar um livro. Quando ele fez isso, né, eu disse, nossa, é o seminário da BQ, Saúde e Educação. Aí me recomendou Outlife. Estou começando a ler. Né, aí eu entendi por quê. É toda uma mudança que a gente tem de prática, né, alimentícia, de saúde física também. Aí eu já entendi por que eu tive, né, aquela doença que tive lá. Marisa. Então, Pedro Luiz, quando você fez a sua pergunta, foi impossível eu não lembrar. Eu me trato com homeopatia há pelo menos 43 anos. Os meus filhos foram tratados com homeopatia e agora minha neta, e todos com o mesmo médico. E esse meu médico me mandou ontem uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, no sábado, dia 23, e a pergunta é essa: o SUS deve continuar investindo em especialidades como a homeopatia? E aí tem um argumento que fala, não, isso é terraplanismo médico, e o outro, sim, o cuidado envolve muitas variáveis. Então, assim, eu também não sei, eu só sei que eu continuo me tratando com homeopatia, mas é um médico que é a favor da vacina, ele nunca falou que não precisa da vacina. Agora, também tem o médico que não é homeopata, e eu lembro de uma cirurgia que o meu filho foi fazer no joelho, com um super especialista, ortopedista, e que ele falou, olha, recomenda, e não é homeopata, e ele falou, antes da cirurgia, fala para ele começar a tomar arnica, e depois da cirurgia ele mantém. Então, eu acho que é isso, eu acho que se a gente puder combinar, é o mundo ideal. Meu ex-marido, que foi quem me apresentou esse médico homeopata, nunca funcionou na homeopatia. E eu, os meus filhos, e agora minha neta, 3 gerações que se dão super bem. Mas Só um sempre comentáriozinho com vacina. rápido. O pessoal chama homeopatia e coisas que tais de medicina alternativa. Senhoras e senhores, isso é tão mais antigo do que a medicina ocidental tradicional, que alternativo, dependendo de qual o prisma pelo qual você olha, somos nós. Eu quero saber se eu estou no Poetique, viu? Só em atenção à audiência que está assistindo online, eu vou pedir que os próximos a fazerem pergunta, digam o nome, alguma credencial, tem mais 2 pessoas já inscritas ali, já vão anotando. Tá, mais para a atenção do pessoal do online. Bem, muito obrigado pela oportunidade. E como apresentadores tão ilustres aqui, tão boas apresentações, né? Meu nome é Renato Li, sou aposentado da Petrobras e um apaixonado pela educação, viu, Cláudio? Apesar de ser engenheiro, né? Mas, enfim... a pergunta que eu faço, né, que vocês falaram sobre educação, né, tanto no sentido geral quanto na questão mais específica das universidades corporativas e tal, né, a minha perplexidade é como que o Brasil ainda está nessa condição de educação básica tão ruim, salvo raras exceções, né, como estamos hoje, né? A gente tem visto alguns casos aí lá no Nordeste, né, alguns no Centro-Oeste, alguns aqui no Sudeste, mas são poucos. E, na linguagem da qualidade, né, eu sempre fui um especialista em sistemas de gestão da qualidade, né, e na qualidade a gente fala muito em prevenção, né, ações preventivas. E ação preventiva, para mim, é você ter uma educação básica de qualidade, né? E a gente vê, entra governo, sai governo. Eu vejo no MEC muitas coisas boas que o MEC fez, né? Tem muitos instrumentos, tem o Plano Nacional de Educação, tem instruções para fazer e tal. Mas, quando você vai nas escolas, você não vê nada disso. O que você vê em escolas públicas é uma decadência total. Eu estive numa reunião desse tipo,
né, numa época, e fui buscar minha esposa num colégio de Estado. Parece que eu estava saindo do primeiro mundo para o quarto mundo, né? Então, essa é a minha pergunta para os senhores, para todos, né? Bom, Obrigado. começo eu? Pode começar. Então, vamos lá. Quando a gente olha um panorama mundial, não há atalhos. Os países que hoje têm uma boa educação, eles começaram muito, mas muito mais cedo do que o Brasil. Quer dizer, se a gente pega o Chile em 1870, 80, tinha 70% de analfabetos. O Brasil, em 1900, tinha 90% de analfabetos. Quer dizer, mesmo um paísinho que mais ou menos, que a América Latina é tudo mais ou menos, né? Tudo vem de longe. Quando a gente pensa na Coreia, e que todos dizem o milagre coreano, no ano 500, a Coreia abriu a primeira universidade. No ano 1100, a Coreia encomendou um manual de práticas agrícolas e distribuiu para os agricultores, e a produtividade sumiu. Hoje, precisa de Emater para fazer isso no Brasil. Quer dizer, nós começamos muito, mas muito tarde. A nossa educação, exceto uns fiapinhos aqui e dali, é do pós-guerra. Nós crescemos muito rapidamente, e esse crescimento muito rápido, ele significa muitos tropeções, muitas atrapalhadas no meio do caminho. Agora, a nossa trajetória tem sido sempre positiva. Nada deu para trás. Os indicadores, a partir da década de 90 e pouco, todos mostram um pequeno avanço na qualidade e um gigantesco avanço na quantidade. Esse é o quadro geral que a gente pode ver. Agora, a impaciência que a gente tem com a pouca velocidade com que melhora a qualidade é espantosa. Enfim, esse é outro assunto. Renata, eu queria só fazer um comentário rápido de um ponto que você mencionou, da questão da prevenção, né? A gente não tem essa cultura de prevenção no Brasil, a gente não tem uma cultura de longo prazo. E eu acho que isso vai impactando tudo, né? A questão da educação, da saúde, sustentabilidade é um valor de longo prazo, diz o professor José Eli da Veiga, lá da FEA. Então, se a gente não tem essa visão de longo prazo, a gente está, assim, sempre apagando incêndio. Por que eu vou me preocupar em prevenção? E isso eu tive recentemente num evento e teve uma palestra do Alexandre Silva, o presidente do Conselho da Embraer, e ele destacou exatamente isso. Na Embraer, a gente está desenvolvendo hoje o avião que vai voar em 2050. Né? E como que a gente vai incorporando tecnologia? Fizeram agora o protótipo do avião sem cockpit. Então, eu acho que esse é um ponto. Alguns setores exigem mais essa visão de longo prazo, e aí investem mais em educação, investem mais em saúde, como a Ana Maria falou, né, do berço ao pós-túmulo, na verdade, e outros estão o tempo inteiro apagando incêndio. Acho que um setor característico disso, que a visão é imediatista, mais do que imediatista, é varejo, né? Então, eu acho que esse ponto também é algo cultural que a gente teria que mudar. E isso não vale só para o funcionário, o operador de baixo nível, vale para os CEOs também. Antes de passar para o Guaranha fazer a próxima pergunta, eu quero só fazer um comentário que, na minha função de controle de tempo, a gente fica aqui olhando o relógio e etc, etc. Mas, assim, eu queria elogiar vocês, debatedores, e vocês que perguntaram até agora, porque tanto as perguntas estão sendo muito objetivas, como as respostas também. A gente consegue, né, participar, né, de maneira bem compartilhada. Então, Eduardo Guaranha, nosso vice-presidente, eu já estou apresentando para vocês que estão no remoto quem é o cara que vai fazer a próxima pergunta, mas já sei... Oi? Hã? Ele é ex, não vice. Eterno. Ex. Tá bom, tá bom. Eu queria só ver se vocês estavam atentos. Tá funcionando? Acho que você pode ver lá, está funcionando?
Encosta. Bota mais próximo, Guaranha. Bom, obrigado. Pronto, agora sim. Não, a minha pergunta é a seguinte. A gente observa nos seminários da ABQ e nas discussões internas, e hoje eu acho que é um exemplo bem vivo disso, de que o grau de consciência sobre o tema de qualidade dentro da ABQ é um grau extremamente atual e dificilmente perceptível fora daqui. Ou seja, então, a minha pergunta é, como que nós podemos influenciar ou construir coletivamente redes e relacionamento com outras instituições que também trabalham no tema qualidade, gestão, saúde, educação, de tal forma que a gente possa ser mais efetivo trabalhando juntos, dentro de um conceito que, para nós, está tão claro de que ele é amplo, mas não necessariamente na sociedade enxerga dessa forma. Você direciona para algum de maneira direta? Quem desejar. Tá bom. Ladies first. Não, Cláudio. Marisa. Não, Marisa. Dessa vez, Marisa vai começar. Aliás, deixa eu fazer só uma observação. Tem tanta coisa, né? A Cris Limonge, que nos assiste aqui na audiência, embora você tenha feito a observação de que a mesa são 3 painelistas, né? Mas eu tenho certeza que a Cris, em algum momento do dia, vai dizer, mas quem está presidindo o debate ainda é um homem. Mas a gente muda, Cris, com o tempo, viu? Olha, Guaranha, você sabe que quando você mencionou isso, eu fiquei lembrando a história lá da Núclea, né? Que faz tanta coisa e ninguém sabe, né? E isso a gente ficou evidente aqui. Hoje eles têm, dentro da Núclea Academy, um curso sobre LinkedIn, né? Sobre como publicar nas redes de uma maneira séria. Então, eu acho que, assim, eu estou entrando agora, estou dando aqui de metida. Eu acho que, primeiro, precisa ter alguma coisa que não fique só na mão de um ou outro acadêmico de fazer essa divulgação, e algo que eu percebo, de dar esse aspecto, porque o que eu mencionei na minha apresentação, que, mas parece que qualidade é um tema antigo, continua sendo fundamental. Então, eu acho que reinventar o tema qualidade, atualizar, eu acho que ele é fundamental para isso, para que todos, não só no mundo corporativo, em todas as áreas, percebam que qualidade não é moda, não é que passou porque começou lá no século passado e que agora não é importante. Então, eu acho que precisaria isso, revitalizar o tema e ter uma ação sistemática junto às redes sociais. É mais do que fazer parceria com instituição, eu acho. Qualidade tem o mérito de servir para todas as áreas. E tem o demérito de não significar nada, no fundo, porque o que é isso? Então, se eu falo de qualidade na educação, eu começo com o indicador, quanto que os alunos aprenderam. Se eu falo em nutrição, medida de estatura. Se eu falo em saúde em geral, é esperança de vida. Então, nós temos que ter a preocupação sempre de traduzir a qualidade para o instrumento, para o conceito que caracteriza essa qualidade em cada área do conhecimento. Senão, nós estamos pregando, assim, falando de mantra, qualidade, qualidade, qualidade. Não. Qualidade na educação é quanto que o aluno aprendeu, é o PISA, é o SAEB. Na saúde, eu tenho vários indicadores e assim por diante. Aliás, só para sentar referência, de vez em quando, a cada 6 meses, eu sou convidado a falar em algum lugar sobre qualidade e eu gosto sempre de fazer uma pesquisa atualizada no Google Trends. Aí eu boto lá inovação, projeto, gestão, qualidade. Ultimamente eu tenho botado inteligência artificial e a vencedora é qualidade. Só pede para gestão, porque gestão é um tema, né, bem abrangente. Mas, então, a história, assim, ela não tem agora aquela contribuição que teve nas décadas 80 e 90, porque até já está disseminado, né? Mas essa procura de que a qualidade aparece tanto
Mas também nunca foi uma palavra tão maltratada como a gente tem, como é a qualidade, porque cada um interpreta como quer e dependendo do seu interesse. Mas, respondendo, Guaranha, eu sempre acreditei que ou a gente discute o conhecimento de forma integrada, né? Ou então a gente vai continuar fazendo grupos de discussão que a gente não vai sair do lugar. Então, a gente precisa começar a fazer discussões integradas, trazendo o conhecimento, o domínio do conhecimento de cada um, né, sem defender este ou aquele domínio, para que a gente consiga, com isso, criar uma estrutura, uma infraestrutura de que a academia vai trabalhar. Porque, senão, a gente vai ficar com discussões paralelas, com definições de interesses pelos domínios que cada um tem, porque são domínios muito distintos que a gente tem dentro da academia. A gente vai ter que juntar tudo isso, né? Eu cheguei a discutir isso com você, a importância de começar a criar uma infraestrutura que a academia possa efetivamente trabalhar como um posicionamento social do que é o trabalho que a gente pretende fazer. Um comentário rápido. Saiu outro dia, em função de uma pessoa, enfim, que está se tratando de câncer, ele fez um artigo que o meu SUS é diferente do seu SUS. Então, olhando para essa coisa da qualidade aparecer nos trending topics, eu estou quase falando hora direis ouvir estrela, certo? Perdeste o senso. Mas eu acho que assim, a gente está acostumado a trabalhar em silos, silos da agricultura, né? Então, a gente tem que parar com isso. E o pior não é deixar de trabalhar com isso, mas é estar disposto a ouvir o que o outro tem a dizer, porque até sentar para trabalhar junto, agora, tem que ficar rouco de tanto ouvir, em última instância. Bom, você, então, eu vou pedir que se identifique, né, em atenção ao público remoto. Bom dia, boa tarde já a todos os presentes. Quero elogiar o excelente painel que nós tivemos aqui da Educação e Saúde. É um interrelacionamento muito interessante. Eu sou fisioterapeuta e acupunturista e atuo na área de saúde já há algumas décadas e na área de educação. Então, tudo isso que se falou aí está muito linkado e, logicamente, com a política junto. E eu quero parabenizar a doutora Ana Maria e perguntar, dentro de tudo que nós vimos, eu vi que a senhora trabalha muito sobre as estatísticas, e, logicamente, nós estamos no leste do país. A parte lá do outro lado anda muito esquecida. Aí junta com aquela palestra do Carlos Nobre, né? Então, assim, o grande problema maior é a Amazônia. Ele falou que vai vir uma escola tipo ITA lá. A gente sabe que lá em Manaus tem o Centro Tecnológico, Biotecnológico, que faz pesquisa e vem gente do mundo inteiro. Então, muita gente não sabe. E são coisas que o Brasil tem. A Embraer, por exemplo, eu tive semana passada em Gavião Peixoto. Então, é fantástico esse país. Agora, eu vou ser sucinto. Doutora Ana, face daquilo que a senhora falou, a curto, médio prazo, como fazer para deslocar tudo isso para lá? Residências no país, a maior parte das residências, quase 10 mil residências por ano, estão todas aqui no Sul e Sudeste. Como fazer isso a médio e curto prazo? Muito obrigado. Nossa, a pergunta foi simples, a resposta também. Primeira resposta é não sei, mas a segunda é, usando um termo que é caro aos economistas, tem que usar os incentivos adequados. A gente tem incentivos os mais tronchos possíveis. Um dos incentivos que a gente tem para pagar serviço de saúde é quanto mais você faz, mais você recebe. Donde joga-se mais dinheiro fora. Então, na verdade, e quando a gente olha, já que o senhor disse que é fisioterapeuta, eu, de vez em quando, quero morrer de tristeza, porque eu vejo a quantidade de pessoas que faz faculdade de fisioterapia e quer se dedicar à massoterapia depois.
mas massoterapia estética, que ninguém é de ferro, né? Vamos a uma coisa de que a população necessita bastante. Então, assim, existe um mantra que é: sem reabilitação não há solução. A cada vez que a população envelhece, mais você precisa de físio, fono, TO, e menos as pessoas, valorizam esses profissionais, e dois, têm alguma noção de que para que ele serve. E terceiro, não são bem remunerados, exceto nessas atividades que são menos úteis para o engrandecimento da nação. Então, tem que começar a trabalhar nos incentivos que façam sentido. Quer dizer, e não dá para ir um fisioterapeuta sozinho, tem que trabalhar em equipe. Fisioterapia, é a primeira vez que eu vi fisioterapia por telesaúde, eu falei, isso não vai dar certo, mas dá. Então, a telesaúde é um jeito de você levar isso para outros rincões, mas tem que ter um esforço deliberado, e, para citar o Deming, né, tem que ter constância de propósito, senão você não vai chegar a lugar nenhum. Mas obrigada pela pergunta. Bom, agora o nosso medalhista. Legal, obrigado. Viu? Alexandre Bosque. Acho que a pergunta vai ser direcionada a você, Marisa, até porque eu trabalho na Ernest Young, e você citou, mas, primeiro de tudo, parabenizar o professor Cláudio, parabenizar a Marisa, parabenizar a Mara e a professora Ana também. Excelente tema, eu acho que combinar educação e saúde tem tudo a ver, né? Meu comentário inicial é o quanto eu vejo uma ambidestria entre estrito sensu e lato sensu, né? Quem atua no mundo da consultoria empresarial efetivamente está em busca de resultados concretos. E aí todo mundo vira, vamos fazer MBA. MBA, para mim, hoje, há uma grande interrogação. Eu, quando me formei em engenharia na década de 80, não existiam cursos de MBA. Você tinha especialização na IGV e na Vanzolini. Ponto. De repente, vira a febre do MBA. E o MBA veio justamente para dar essa competência técnica, que era uma defasagem que os profissionais tinham, né? Por muito tempo, eu fui atrás de cursos de MBA e, de repente, eu comecei, até influenciado pelo grande amigo Robson, a mirar para a academia. Fui fazer meu mestrado, comecei numa instituição, terminei em outra. E aí, nesse momento, eu entrei numa empresa para trabalhar, onde ela nasceu num núcleo de desenvolvimento e pesquisas da Universidade de São Carlos, da USP. Nós éramos em 130 pessoas, 130 todos com MBA, tinham 30, 35 com mestrado e alguns 10 com doutorado. Eu falei assim, bom, isso daí é exceção no mundo, né? Você não acha? E aí veio a dona Ernest Young, com todo o poderio global dela, hoje com 400 mil funcionários, porteira fechada, levou todos. E nós temos a Universidade Corporativa, capitaneada pelo Armando Lourenço, felizmente. Isso. Ele agora já se retirou, né? Mas ele fez um trabalho fantástico. E aí tem um ponto, e aí vem a pergunta, né? Eu vou colocar só uma situação. A universidade corporativa está avançando para fora das quatro paredes da empresa. Por quê? Ela traz oportunidade de melhoria social no ecossistema que a gente está envolvido. Então, pessoas familiares de funcionários da empresa podem se reciclar para buscar novas oportunidades no mercado de trabalho. E também a gente faz um trabalho social com as comunidades, trazendo para dentro, para aprender novas oportunidades de carreira, etc., etc. Queria a sua opinião sobre isso. E desculpe que eu fui muito extenso. Não, mas a resposta é bem direta. O conceito de educação corporativa pressupõe isso, trabalhar não só com os funcionários para o seu desenvolvimento, mas com todos os stakeholders. Agora, nenhum projeto começa trabalhando com todos os stakeholders. Eu dou um exemplo que é o clássico da Brahma, quando era só Brahma, lá na década de 90.
quando a alta administração da Brahma resolveu discutir quais eram as grandes competências estratégicas da Brahma, eles falaram, bom, produzir uma cerveja saborosa, de qualidade, isso é importante, mas isso não vai nos diferenciar no mercado brasileiro. O que vai nos diferenciar é essa cerveja chegar na hora, no local e nas condições que o consumidor brasileiro quer, ou seja, do Oiapoque ao Chuí, estupidamente gelada. Um alemão até vai tomar na temperatura ambiente, mesmo não estando nevando, mas um brasileiro jamais. Ele toma a segunda opção em qualidade estupidamente gelada e não toma a primeira opção de qualidade se estiver na temperatura ambiente. Foi a grande sacada, inclusive, da Brahma. Aí eles falaram, bom, mas do que depende, de quem depende, de que público depende para a cerveja ter essa acessibilidade no país? Não era de uma área da Brahma, era dos distribuidores. Tanto que a Universidade Brahma ela começa com público externo. Está exatamente dentro do conceito que a Jeanne Meister falou. Eu mapeio a competência para estruturar a universidade corporativa. Eu não estruturo por áreas. Por quê? Porque, às vezes, uma competência está no público externo. O Banco do Brasil faz muito isso, a oferta de cursos, várias possibilidades para a família, né? A Natura começou com as consultoras, não começou com funcionários, a educação corporativa da Natura. Então, isso está dentro do conceito de universidade corporativa. E, só para finalizar, esse exemplo que eu dei da Núclea, e não sei se vocês repararam no vídeo, que eles falam que oferecem cursos gratuitos e de fácil acesso, principalmente na área de tecnologia e para a população menos favorecida. Por quê? Eu fui no lançamento da Universidade Núclea. A plateia era basicamente de homens, jovens, mas masculina. E a Sofia Esteves, da Companhia dos Talentos, que estava nas palestras, ela logo observou isso, né? Não é só a Ana Cristina. Ela logo falou, olha, mas tem algo errado, só tem homem na empresa de vocês. E aí o diretor de recursos humanos já rebateu. Ele falou, não tem preconceito nenhum em contratar mulher. Não estamos conseguindo mulher com formação em tecnologia. Tanto que foi uma bandeira da Núclea Academy. Vamos formar mulheres e, de preferência, nessa área de tecnologia e para a população menos desculpa, engasguei, menos favorecida. Então, eu acho que esse é um ganho enorme quando as universidades corporativas conseguem se consolidar e resolver seus problemas internos, que ainda para muitas são enormes esses problemas, de também ter esse impacto na sociedade. Então, por isso que o projeto da Universidade Corporativa Ernest Young, que eu conheço, é tão bom e premiado mundialmente. Nós podemos ver essa mesma questão, quer dizer, das universidades corporativas que saem da empresa de uma forma um pouco diferente, economia, organização. Depois que a universidade se consolida, amadurece, cria massa crítica e tem um monte de gente que sabe do assunto de ensinar e de ver o que precisa ser ensinado, o pulinho para a clientela de fora é nada. Não custa nada, não atrapalha nada. É você usar o capital instalado para estender a sua abrangência. E tem mais. Isso tem um ganho de imagem para a empresa que é fenomenal, né? E aí atrai os melhores, a história de marca empregadora, só tem benefício. E agora eu vou chamar a voz mais bonita da ABQ para fazer sua pergunta, pedindo que você se identifique para os internautas poderem conhecê-lo. Meu Deus, Já falou. Quero dizer que essa voz conquistou a minha esposa, sem me conhecer, pelo telefone, há 55 anos. Quando eu cheguei ao vivo, ela falou propaganda enganosa. Mas a verdade é a seguinte, não preciso parabenizar toda essa mesa fantástica, a ideia do tema. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho preocupado, o que tem a ver uma coisa com outra, mas estou seguro que tem tudo a ver. Eu queria ir um pouquinho na direção
da pergunta do Renato Lee, mas avançando mais. A gente percebe que quem dirige hospitais são médicos. A gente percebe que os diretores das escolas eram professores. A pergunta que eu faço é a seguinte: o que esses que já estão formados já passaram, né? Pensando no futuro. Quem tem 75 anos tem que pensar no futuro. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: por que as escolas de medicina, de enfermagem, as escolas que formam professores, que, infelizmente, estão tão degradadas, o magistério está muito... A formação dos professores... Por que essas escolas não ensinam gestão? A ISO 7001 trata da gestão de ambientes hospitalares. A ISO 21001 trata da questão do sistema de gestão da qualidade em educação. Por que isso não é ensinado para aqueles que serão os próximos, provavelmente, futuros gestores? Obrigado. Questão tribal. A tribo dos médicos não acha que administração, gestão, isso é uma coisa totalmente secundária. Se ele é médico, o hospital cuida de medicina, então ele sabe. A tribo dos diretores de escola, dos professores, eles acham que se escola cuida de educação, basta isso. Então eu posso administrar, eu, educador, administro uma escola. Agora, deixa eu entrar num exemplinho bem curioso, que eu recentemente estava pensando sobre isso, escrevendo sobre isso. Com a dificuldade crescente de entrar no ensino superior que aparece no pós-guerra, aparecem os cursinhos pré-vestibulares, e eles vão se robustecendo e etc. E quem eram os professores de cursinho? Engenheiros. Primeiro anista de engenharia, segundo anista de engenharia, de gênio médico. Então, esse pessoal entra e cria empresas que são cursinhos, com uma cabeça de engenheiro, completamente diferente da cabeça dos professores. A competição era tremenda entre os cursinhos. Então, ele disse, deixa eu ir para essa escola regular, porque eu vou competir com as freirinhas, pobre coitada. E fazem isso, e invadem o ensino médio, e essa mesma geração de ex-cursinho invade o ensino superior. Então, é um caso bem curioso de que, por via do cursinho, o ensino, a educação, as escolas foram invadidas por engenheiros que trouxeram o conceito de gestão, o conceito de pragmatismo, de uma forma muito mais forte para dentro das instituições educacionais. Na medicina não consegue penetrar, não. Mas na educação, houve essa invasão que começou, quer dizer, a brecha foi via cursinho e hoje estão no ensino superior. Eu recebi aqui um pedido para tentar, ainda bem foi modesto, encerrar às 12h45. São 12h40, né? Mas eu tenho ainda, vocês duas já estão inscritas para falar. Na sequência, tem uma pergunta da Cris Limonge, acabei de receber um aqui do Mahomed. Então, vamos, a gente vai tentar cumprir isso aí. Eu acho que a maior dificuldade é a tribo da saúde. Eu acho que assim, a gente justifica tudo assim, mas a saúde é diferente, né? Tudo que qualquer gestor vai discutir com a gente diz, não, você não entende, porque na saúde é diferente. A saúde não é nada diferente. E o que a gente tem, na verdade, é uma grande dificuldade em separar o que é a qualidade clínica da qualidade de governança. Então, hoje, dentro das instituições de saúde, a gente vive com duas governanças: a governança corporativa e a governança clínica. A governança clínica, ela é de propriedade dos clínicos, de quem está diretamente ligado à assistência. E a governança corporativa não deveria nunca estar
ligado a quem está diretamente na assistência. Até porque quem está na assistência não tem o propósito de aprender sobre gestão. Imagine um médico que estudou 6 anos, mais 2, aí eu digo para ele, tudo bem, isso que você sabe é importante, só que agora você vai ter que aprender coisas diferentes. Eles não querem aprender coisas diferentes, mas eles querem cargo. Eles querem ganhar mais. Então, assim, eles assumem sem conhecer a base estrutural do que é um sistema de saúde. Então, hoje, você discute muitas vezes com o gestor e você tem que chamar a atenção dele. Olha, isto aqui é um sistema adaptativo complexo. Faz nexo, ele não consegue entender o que isso quer dizer, porque é muito complexo esse sistema, mas ele não é diferente de nenhum outro. E hoje o que a gente vive dentro das instituições de saúde é uma grande competição entre a governança corporativa e a governança clínica. Nunca se entenderam e acho difícil que a gente consiga fazer com que exista uma harmonia entre o que pensa a governança clínica, o que quer fazer a governança clínica. A governança clínica quer fazer pesquisa, quer usar tecnologia, quer usar produto novo, e a governança corporativa quer economizar. Aí manda a gente embora, compra. Então, isto ainda é o grande desequilíbrio que a gente tem na gestão da saúde. Então, os médicos só vão aprender sobre gestão aqueles que tiverem o propósito de aprender alguma coisa nova. Aqueles que não quiserem aprender não podem jamais assumir um cargo dentro do sistema. Não pode hashtag só que não também, né? Porque não assume. Pode, pois é. Não Então, deveria. Tá. Não deveria. Mas, enfim. Devia ter juízo. Tem algumas questões que eu acho que é importante colocar. Então, eu me lembro de ter lido num livro de gestão em saúde, muito mais tempo atrás do que eu gostaria de lembrar, que eu já lia livros sobre gestão em saúde, uma definição dizendo que as organizações de saúde são como polvos, só que polvos sem a cabeça. Então, eles não têm cabeça e têm um monte de tentáculo. E eu quero crer que isso não está errado. Agora, olhando para o século XXI, a gente vê o seguinte, em escolas de direito, tem lá os advogados que prestam serviço pro bono, para quem precisa. Nas faculdades de administração, tem... Na faculdade de medicina, hoje em dia, tem liga de gestão. Eu quero morrer, porque os médicos estão saindo mal formados da faculdade, ainda estão gastando tempo aprendendo administração. Por favor, vai aprender a ser um médico bom. Vai aprender medicina. Depois, se você quiser alguma outra coisa, eu estive num evento de uma dessas grandes corporações que hoje em dia administra faculdades de medicina. E tudo bem, eu sou antiga, mas eu comecei a ficar nervosa quando começaram a perguntar ou a dizer em que ano da faculdade precisava começar a ter um mentor para ensinar o médico a ser empreendedor. Eu juro que, quando me ofereceram a oportunidade das últimas palavras, eu falei, quer dizer, últimas, mas, enfim, eu acho que ele só devia ter o orientador para ser empreendedor depois que ele aprendesse a ser um bom médico. Depois ele podia passar a ser empreendedor. Porque hoje em dia todo mundo quer ser empreendedor, né? E acha que ser empreendedor é fazer um app. Então, é assim, eu vou voltar para aquilo que o Cláudio falou no começo dessa nossa sessão de hoje. A questão primeira de qualquer tentativa de educação é o que você quer formar e para quê. A hora que você pensar, eu quero formar um médico, isso é um absurdo que eu vou falar, hein? Eu quero formar um médico para ser diretor de serviço de saúde, então muda o currículo. Se você quer formar um médico para ser um médico, para atender a população, então vamos rever o currículo médico também. Mas, se não, não tem o que fazer. Quer dizer, como disse o Antônio, ele se formou engenheiro e foi fazer um MBA.
porque ele queria aprender essas coisas. Então, as pessoas não nascem sabendo só porque são da profissão A, B ou C. Se vocês quiserem, eu vou recomendar um seriadinho da Netflix chamado The Resident. É um lixo sensacional. E aí tem um CEO que ele apanha, porque assim, ele é the best cirurgião. Eu não entendo como ele continua sendo the best cirurgião e quer ser o CEO. Mas agora ele começou a brigar com... É porque eu demoro muito tempo para assistir seriado. Eu só assisto, no máximo, 1 episódio ou 2 por semana. Mas agora ele está brigando com o CFO. Isso está uma catástrofe. Então, não dá. Quer dizer, não dá para trabalhar em paralelo. Não dá para trabalhar de novo no silo. Como diz um amigo meu, professor da USP, enfim, ele fala que em algumas faculdades a faculdade é movida à energia limpa, que é a energia ególica. Enquanto a gente não continuar, enquanto não parar de ter energia ególica, nós vamos ter problemas. Só pegando um gancho nessa questão de médico gestor, a professora Ana Maria Malik lançou um livro esse ano, cujo título é O ABC da Gestão para Médicos. Isso, em parceria com o professor Kleber. E tem sido interessante a procura pelos médicos jovens pelo livro. O livro é publicado pela editora Quality Mark. Olha, os jovens, quando a gente está num evento... engraçado, interessante. Como os que estão no curso ou os que terminaram o curso recentemente. Eles têm tido um interesse bem maior pelo assunto. Bacana. Cris Limonge vai fazer a última pergunta, a penúltima, porque a última eu vou fazer aqui para o Cláudio. Bom, pessoal, boa tarde, é um prazer estar aqui. Eu queria primeiro agradecer ao meu querido padrinho, Pedro Luiz, graças a ele eu estou aqui, pelas questões de qualidade, né, lá na minha tese de doutorado, e queria cumprimentar minha afilhada. E isso mostra pelo menos 3 a 4 gerações de qualidade. Então, antes de fazer a minha pergunta, que eu acho que é bem simples de responder, eu queria destacar que a gente evoluiu muito em termos de qualidade no Brasil. Eu estou envolvida com as questões de qualidade, pelo menos desde os anos 80, e eu sei que há muita queixa, muita limitação, mas a gente evoluiu em termos de produção de conhecimento, tanto científico quanto técnico, dessa visão da questão da especialização, do MBA. Eu fiz o CEAI na Poli, e era a Fundação para o Desenvolvimento Empresarial e Científico. Eu trabalhei exatamente neste lugar em 1979, exatamente aqui, gente, 4º andar, SESI. E, graças a isso, eu acabei chegando na USP. Mas isso eu acho que o Brasil cresceu, tem muito para ser feito, mas a qualidade em termos, apesar dessa, como um laser, né, aplicado a tanta coisa, estratificando, localizando, eu acho que há bastante esperança em relação à possibilidade de crescimento, de consciência e de cidadania. E, dentro dessa linha do copo cheio, eu queria, além de cumprimentar a excelência de cada apresentação, ouvir de cada um exemplo de excelência que vocês vivenciaram ou aplicaram ou gostariam de registrar na vida de vocês como grandes acadêmicos. Estão aqui por causa disso. Excelência em quê? Em qualidade. Tá. Ou em saúde, ou em educação, ou alguma coisa associada à área de vocês, interface. Ou posso saúde, sugerir fazer a pergunta para o Cláudio, que está aqui, depois isso que a Cris perguntou, fica como palavras derradeiras de cada um aqui? Não, responde, coitados, tem que fazer. A palavra derradeira pode ser outra, né? Não, por isso que eu estou falando. Eu falei, acabei de dizer as últimas palavras. Últimas palavras não, gente, nada fala último. já, porque aproveitando, eu acabei de conversar com o meu diretor de comunicação e perguntei se a gente ia facultar uma última palavra aos debatedores, né? E o Haroldo me disse que não. Terminando então aqui, tá. termina. Então, aproveita agora essa. Mas tem uma pergunta depois para você do Mahomet. Deixa eu só reforçar, gente. Lembrar de coisas boas que aconteceram. E um exemplo bom sobre qualidade. Então. Uma grande história, um grande fato, um pequeno momento de qualidade. A gente está num ambiente de qualidade
E eu, particularmente, acho que aconteceu muita coisa, e a gente está na 4ª geração de qualidade no Brasil, considerando, né, um pouquinho antes de 1994. Bom, eu vou dar um exemplo que é recente para mim, e eu acho que mostra a questão da qualidade na educação. Eu sou aposentada, como você bem sabe, do Departamento de Administração da FEA, mas continuo trabalhando bastante, eu diria, na FIA Business School, que tem uma política de que 15% dos alunos de graduação em administração venham da população mais carente. É feita uma seleção, é também dado um reforço quando tem algum tipo de deficiência que vem do sistema formal de educação. E eu tive a oportunidade, essa eu acho que foi um presente mesmo, de ter uma estagiária que veio dessa categoria de aluno da FIA, a Clara, que trabalha comigo até hoje. Assim, e hoje ela está fazendo mestrado na FEA. É uma questão que eu acho assim, isso foi qualidade, a qualidade da seleção que foi feita com essa proposta mais de cidadania, de inclusão, a qualidade do curso que ela fez, né, e a dedicação, a vontade, a curiosidade dessa menina. Hoje, eu dou aula também no mestrado profissional da FIA, e o TCC dela, que ganhou o Prêmio de Excelência Acadêmica, foi sobre desenvolvimento de competências para a sustentabilidade. É o tema dela, inclusive, hoje no mestrado. E aí eu pedi para ela dar uma aula para os alunos, né? Simplesmente arrasou, porque foi uma aula moderna, usando tecnologia, mas sem perder a questão do conteúdo. É o case melhor que eu tenho, e recente, sobre qualidade de ensino. Obrigada, minha filhada. Queria dar um exemplo bizarro de qualidade totalmente dissociada de certificações, de diplomas, de tudo. Um cavalheiro que respondia pelo nome de Mário Henrique Simons. Ele estudou engenharia sem gostar. Aprendeu. Pronto, esse foi a única certificação que ele teve. Foi para estudar um negócio que ele não gostava. Ele é aparentado com Eugênio Godet, que deu para ele um monte de livros. E ele virou economista porque leu esses livros. Nunca estudou. Aí virou assessor-chefe da CNI de Economia. Chegou o cara do sindicato e disse, não pode. Aí ele mandou a secretária dele procurar a pior faculdade de economia do Rio de Janeiro. Fez vestibular, descobriu, fez vestibular e ia lá fazer prova. Quando ele era meu professor, estava na lista de cursos de Harvard, ele era segundo anista de economia. E, nesse momento, ele disse que o que ele estava gostando de fazer é dar parecer jurídico. Então, olha que maluquice. Olha, eu volto a meu comentário sobre transferência de conhecimento. Que coisa complicada que é entender isso. Engenheiro... e matemática pura. Ele fez um IMPA. Então, ele tinha um conhecimento de matemática pura. Quer dizer, olha como é que essas coisas embolam, mas, ao mesmo tempo, estão desemboladas. Bom, eu acredito muito que trabalhar a qualidade é você mexer com projetos que melhorem a qualidade de vida de uma determinada população. Então, hoje eu sou presidente do conselho de uma academia que juntou a área da saúde e a área da educação,
e a gente agora está desenvolvendo projetos para trabalhar territórios específicos, aonde a gente vai poder formar pessoas com o entendimento da necessidade daquela população específica. Então, criar, na verdade, infraestrutura para para áreas específicas e necessidades específicas da população, junto com universidades fazendo isso. Então, eu acho que as universidades que vieram para essa parceria são universidades que entenderam o propósito da qualidade, que entenderam que era preciso juntar forças se a gente quisesse fazer mudanças. Começamos com mudanças pequenas e hoje a gente está dentro do Pacto Global, já tentando levar isso para outras. Qual cidade ou qual bairro? Ou qual comunidade? A gente começou em Jundiaí, a cidade de Jundiaí. Nós juntamos todos os serviços de saúde, fizemos uma rede integrada, mapeamos toda a população, toda a necessidade, e hoje, naquele município, é a primeira rede integrada de cuidados de saúde. Puxa vida, na verdade, o que eu faço mais ou menos bem é trabalhar com educação na área de gestão em saúde. Então, eu me sinto extremamente animada quando eu vejo a quantidade de pessoas que passaram pelos bancos dos cursos nos quais eu, de alguma maneira, trabalhei e que estão fazendo bons trabalhos na área da saúde. Isso vale para o setor público, para o setor privado, do Oiapoque ao Chuí. E, de novo, uma coisa que o Cláudio falou e que me deixou extremamente contente é assim, eu achava a senhora um porre. Mas sabe que tem umas coisas que a senhora falava naquela época e que agora eu estou percebendo para que serviram. Então, isso, para mim, foi muito bom. Eu vou ousar me incluir como respondente dessa sua pergunta, Cris. De uma coisa excelente na minha vida, quando você fez aí, eu fiquei pensando, aí eu pensei em ABQ, pensei em Festquali, né? Pensei em algumas outras coisas aí, mas aí eu responderia isso para você o seguinte, o prefácio feito pelo Eliezer. E eu vou aproveitar isso para fazer um gancho, Cláudio, com a última pergunta, que é direcionada a você. Eu estou lançando agora, dia 1º, um novo livro, Planejamento Estratégico Ágil, né, e eu vou realizar um sonho nesse livro, o prefácio feito por Eliezer. Era um sonho que eu tinha antigo, não ouso escrever um livro sobre planejamento estratégico, porque acho que é impossível fazer um livro melhor do que o dele. E o Eliezer, quando mandou o texto para mim, dizia assim, Kleber, olha, eu usei a inteligência artificial. Eu conversei com o ChatGPT, aí eu fiquei com medo, né, porque a gente fica assim, nossa, botar num livro e etc. Mas foi interessante, quando eu fui lendo o texto, gente, eu estou falando disso porque você, na sua fala hoje, fez a colocação que é a inteligência artificial, a humanização, etc. Que texto bem feito. Vocês vão ter oportunidade, porque o livro vai ser lançado de forma digital, agora, dia 1º, e se ele vender bastante, o ano que vem, a Quality Mark, com certeza, vai querer publicar a versão impressa, né? Hã? Pela Quality Mark? Bacana. Mas aí o Eliezer aí botou ali, eu fui lendo. Gente, você lê o texto e você vê claramente o que é as poucas contribuições que veio da inteligência artificial e um livro absolutamente humano, cheio de. O livro não, o texto do prefácio, cheio de coração. Muito bacana aquilo ali. Mas a pergunta, Cláudio, é feita pelo Mahomed. Num país de 216 milhões de habitantes, onde 180 milhões leem um livro por ano, não leram um livro por ano. Como podemos mudar esse mindset para alinhar aos objetivos do país? A notícia ruim é que leva tempo. Agora, há muita coisa que a gente pode avançar. Por exemplo, há
não sei se continua assim, mas há um fenômeno interessante. Quer dizer, o número de livros lidos por ano no Rio Grande do Sul é o dobro da média brasileira. Por que é isso? O que a gente tem que aprender com o Rio Grande do Sul? Quer dizer, eu acho que nós temos que ser muito pragmáticos e começar a fazer perguntas e começar a fazer experiências e não partir de princípios. Quer dizer, achar que você vai obrigar um cara a ler a crítica da razão dialética, não dá. Ele tem que ler uma coisa que ele goste. Quer dizer, então, o gosto pela leitura, o gosto pelo assunto que está sendo escrito, é a porta de entrada. Querer que leia coisa chata, eu acho que é o caminho errado. Então, é a leitura amena, é a coisa bem escrita, a coisa que corresponde ao gosto dele. Eu realmente aprendi inglês porque eu fiz um curso de radiotécnica e comecei a ler revistas de eletrônica. E é por aí. E outra coisa, eu dei aula dei aula de inglês num cursinho. Os alunos de cursinho do DCE, uma coisa assim, os alunos chegavam lá mortos e cansados. Então, qual é a leitura de inglês que eu dava? Lolita. E os pedaços mais divertidos de Lolita. Porque aí, né, despertava o interesse. Gente, que coisa difícil dar um não para uma mulher, né? Ela pediu aqui a palavra e eu disse não, porque Haroldo e Jairo não vão deixar. Me cabe a difícil tarefa de dar por encerrado esse painel aqui, respondendo mais uma vez, Cris, um outro momento de excelência na minha vida foi esse debate aqui, esse painel de hoje. Então, em nome da ABQ, da presidência e diretoria da ABQ, eu agradeço a vocês quatro por esse excelente, as palestras e esse excelente debate. Né? Muito obrigado.